Vamos então começar o capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, na origem, no princípio. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de sua religião. É por isso que seus primeiros livros foram livros religiosos. Como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o princípio da humanidade, ao tratar da formação e da disposição do universo, elas deram explicações que mantêm relação com o estado dos conhecimentos ao tempo em que seus fundadores registraram seus conceitos. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, assim como durante muito tempo foram também o único código de leis civis. Hoje em dia a gente já não coloca dessa forma, nós vamos lembrar que o Kardec está colocando aqui no século XIX e as colocações que ele faz em relação à ciência. Hoje a gente tem outras colocações. Quando ele coloca aqui que todos os povos começaram com a origem das coisas, a origem do planeta, a origem do homem, não é bem assim. Se a gente for fazer uma análise, a última análise que eu vi, 30% só do planeta era cristão, então a maior parte do planeta não é cristão, é budista, hinduísta, jainista, muçulmano. Então, essas culturas começaram sim com seus livros religiosos, que têm metáforas fantásticas, principalmente no hinduísmo, o Bhagavad Gita, que faz parte do livro Mahabharata, que é o livro sagrado dos hindus, que é um livro maravilhoso. Nenhum desses livros falam da origem, falam do começo. Nós vamos ter essa colocação da origem na cultura judaica, na Torá. E nós somos, porque Jesus era judeu, então nós somos uma sociedade judaico-cristã. Então nós trazemos muito do conceito e da colocação do judaísmo e a gente precisa compreender o judaísmo para podermos entender os ensinamentos do Cristo. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos e as primeiras teorias acerca do sistema do mundo deviam ser eivadas, contaminadas ou repletas, de erros grosseiros. Ocorre, porém, que se tais meios houvessem sido tão completos como são hoje, vamos lembrar que hoje dele é 1864, se eu não me engano, 68, que esse livro, 1868 que esse livro foi lançado. Então vamos voltar aqui. Ocorre, porém, que se tais meios houvessem sido tão completos como são hoje, os homens não teriam sabido usar deles. Além disso, tais livros não poderiam ser senão o fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza, as leis de Deus. À medida que o homem se adiantou no conhecimento de tais leis, penetrou nos mistérios da criação e retificou as ideias que havia formado sobre a origem das coisas. O homem foi impotente para resolver o problema da criação até que a ciência lhe deu a chave. Aqui, o Kardec, na época, no século XIX, se colocava que todas as respostas estariam com a ciência e que a ciência explicaria tudo. E hoje, no século XXI, a gente vê que se explica muita coisa, muito mais do que no século XIX, mas ainda temos muitas coisas que a ciência ainda não explica. Mas a ciência está caminhando cada vez mais para um criador, está caminhando cada vez mais para um processo muito parecido com aquilo que nós temos diante das religiões, de que existe uma energia, existe uma força, existe um Deus criador de tudo.
Então, o homem foi impotente para resolver o problema da criação até que a ciência lhe deu a chave. Foi preciso que a astrologia, né, antigamente era astrologia, depois a astronomia, lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse que aí mergulhasse suas vistas, que pelo poder de cálculo determinasse com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Vamos lembrar que a eletricidade no século XIX estava no seu começo, né? Que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia lhe revelasse os materiais de que se compõe a crosta terrestre. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual do próprio globo, a botânica, a zoologia, a paleontologia, né, com os fósseis, a antropologia, né, o estudo dos costumes da sociedade, deviam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, ele foi capaz de seguir os traços da humanidade através das idades. Todas as ciências, numa palavra, se completam umas às outras e assim lhe trazem seu continente indispensável ao conhecimento, e assim lhe trazem seu contingente indispensável ao conhecimento da história do mundo. Caso elas não existissem, o homem não teria por guia outra coisa senão suas primeiras hipóteses. Igualmente, antes que o homem se apoderasse desses elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, da origem, né, do princípio de todas as coisas, cuja razão se entrechocava com impossibilidades materiais, giravam no mesmo círculo do qual não poderiam sair. Somente o conseguiram desde que a ciência abriu a rota, fazendo brechas no velho edifício das crenças, e então tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, as dificuldades foram prontamente aplainadas. Em vez de uma gênese imaginária, tivemos uma gênese positiva e de alguma forma experimental. O campo do universo estendeu-se até o infinito. Viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, segundo leis eternas e imutáveis, as quais testemunham a grandeza e a sabedoria de Deus, melhor que uma criação miraculosa, saída de um golpe do nada, como uma modificação operada à vista por uma ideia súbita da divindade após uma eternidade de inação. Então, o que ele está colocando aqui é que a ciência, ela mostra muito mais o poder de Deus e isso, cada vez mais a gente está sentindo isso, e a inteligência por trás de toda a criação, do que as ideias miraculosas. E hoje, o Kardec também vai colocar aqui, hoje nós entendemos a Torá judaica, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, né, principalmente com a Gênese mosaica, uma metáfora, né, uma forma metafórica de se explicar, de se colocar muita coisa. Quem estuda, principalmente o judeu que estuda na Kabbalah, todo esse começo, toda essa metáfora, são ensinamentos maravilhosos e profundos. Perdão, o problema é que o catolicismo, por exemplo, né, que abarcou de uma certa forma os ensinamentos do Cristo, infelizmente, quem leu o livro A Caminho da Luz vai ver que, infelizmente, de uma forma errada, de busca de poder e busca de domínio, mas aí pegou tudo ao pé da letra.
E por pegar tudo ao pé da letra, perdão, montou uma crença que depois a ciência foi provando ser impossível, e aí, para não, digamos assim, mexer com a crença, preferiram fechar os olhos e preferiram proibir a ciência. Enquanto eles puderam, enquanto eles tiveram esse domínio, isso aconteceu, mas depois nós vamos ver no final do século XVIII e no começo do século XIX, né, as coisas mudando de figura, e o Kardec aqui para frente da metade do século XIX, as coisas já estão ficando bem diferentes. Desde que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, é lícito dizer-se, de modo totalmente verdadeiro, que a ciência é convocada para constituir a verdadeira Gênese, conforme as leis da natureza, N maiúsculo, né? As leis de Deus, as leis do universo. Eu vou repetir. Desde que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos, né, a origem, o princípio, sem os dados fornecidos pela ciência, é lícito, né, é correto dizer-se de modo totalmente verdadeiro que a ciência é convocada para constituir a verdadeira Gênese, conforme as leis da natureza. No ponto que a ciência alcançou no século XIX, terá ela resolvido todas as dificuldades do problema da Gênese, né? Ela terá resolvido no século XIX, já tinha a compreensão para resolver todos os problemas da origem, do princípio? A gente sabe que não, porque hoje no século XXI a gente ainda está se debatendo com as teorias do Big Bang, que naquela época nem se cogitava, e outras coisas. Não, o Kardec responde, não. Com certeza, porém, é incontestável que destruiu sem possibilidade de retorno, que a ciência, né, destruiu, sem possibilidade de retorno, todos os erros capitais que ela assentou os alicerces essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda incertos não são, para falar corretamente, senão questões de pormenores. E não são tão pormenores assim, porque naquela época existia a ideia da geração espontânea, hoje a gente sabe que a geração espontânea não existe, não se conhecia ainda a teoria do Big Bang, né, do começo do universo. Então, quando ele coloca aqui, os pontos ainda incertos não são, para falar corretamente, senão questões de pormenores, não são tão pormenores assim, mas cuja solução, qualquer que seja no futuro, não pode prejudicar o conjunto. Além disso, apesar de todos os recursos dos quais ela tem podido dispor, tem-lhe faltado até hoje um elemento importante sem o qual a obra não teria jamais sido completa. De todas as gêneses, né, de todas as origens, todos os princípios antigas, aquela que mais se aproxima dos dados científicos modernos, vamos lembrar quando ele foi moderno aqui é século XIX, apesar dos erros que encerra e que hoje são demonstrados, até se tornarem evidentes, é incontestavelmente a de Moisés. Vamos ver aqui que, embora o catolicismo e as crenças e as colocações da igreja eram muito fortes no século XIX, Kardec aqui já está colocando não só a questão da ciência, como esse aqui é um livro de estudos do Kardec, pensamentos dele, principalmente hipóteses. Ele trabalha o tempo todo com hipóteses, a gente precisa entender isso. Ele vai aqui, nós vamos ver mais para frente, ele também vai colocar a questão da Gênese mosaica serem metáforas para serem analisadas e decifradas, que é exatamente isso que é. Alguns de tais erros são mesmo mais aparentes do que reais e provêm da falsa interpretação de certas palavras cuja significação primitiva foi perdida ao passar de uma língua para outra pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou da forma alegórica característica do estilo oriental e do qual se tornou o significado e do qual se tomou o significado literal em vez de procurar-se o seu espírito.
A gente precisa lembrar que o hebraico não tem vogal, ele só tem as consoantes. E cada letra corresponde a números. Então, a hora que o judeu vai decifrar uma palavra em hebraico, ele usa as vogais, coloca as vogais conforme a interpretação que ele está dando e usa os números para aprimorar essa interpretação. Então, uma única palavra tem muitas interpretações. Então, a gente vai ver que na Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego da Torá, se perdeu muita coisa. E depois do grego traduzido para o latim, aí bagunçou mais ainda. Nós vamos ver, por exemplo, quando Moisés desce do monte com o decálogo, né, com os 10 mandamentos, pela Torá mosaica, né, pelo Bereshit, que é o primeiro livro da Torá, nós vamos ver que o que está escrito lá é que Moisés volta limbado de luz, ele volta completamente iluminado, o rosto iluminado, toda uma aura de luz em volta dele. E foi erroneamente traduzido, né, como chifre. Então, no latim, você vai ver que é colocado que o Moisés desceu com 2 chifres. E na representação nas igrejas, as igrejas antigas principalmente, vai se ver quando se desenha nos quadros ou quando se tem estátuas referentes a Moisés, né, dentro da igreja católica, porque ela que traduziu do grego para o latim e que já estava com uma colocação dúbia em relação à palavra, e aí eles optaram pelo chifre. E na realidade é uma luz, uma iluminação em volta de Moisés. Ele estava cheio de luz. Então aí a gente vê o quanto de coisas absurdas apareceram por causa da tradução. A Bíblia contém evidentemente narrativas que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar hoje em dia. Vamos lembrar que a palavra Bíblia quer dizer biblioteca. Então são livros que ao longo do tempo foram colocados ali naquele conjunto. Então a gente tem a Torá, que são a Gênese, Números, Deuteronômio, Levítico, Gênese, Êxodo, Número, Deuteronômio, Gênese, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Deuteronômio é o último, é o quinto. E depois foram acrescentados os livros dos profetas, as colocações do profeta. Depois os salmos, né? E daí nós vamos ter mais profetas que chegam mais próximos da época de Jesus. E aí 400 anos antes da vinda de Jesus não houve mais nenhuma profecia, não apareceu mais nenhum profeta. E depois, junto nessa biblioteca, foi colocado a Boa Nova, o Evangelho do Cristo, né, com os dos apóstolos, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois foram colocadas as epístolas, né, que são as cartas, o Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, depois as epístolas, que são as cartas, né, de Paulo, de Pedro, de Tiago, né, que são colocadas na biblioteca, na Bíblia. Então, a Bíblia contém evidentemente narrativas que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar hoje em dia. Igualmente, contém fatos que parecem estranhos e repugnantes porque se ligam a costumes que não são adotados. Porém, ao lado disso, haveria parcialidade se não reconhecêssemos que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria ali, ele já coloca aqui, né, a questão da alegoria, da metáfora, né? A alegoria ali tem lugar considerável e sob tal véu ela esconde verdades sublimes que aparecerão se a buscarmos no fundo do pensamento, pois então o absurdo desaparecerá. Então, por que é que esse véu já não foi erguido mais cedo? Por um lado, é a falta de luzes que unicamente a ciência de uma sã filosofia poderia fornecer. Por outro, o princípio da imutabilidade absoluta da fé,
consequência de um respeito por demais cego pela letra, segundo a qual a razão deveria inclinar-se e por conseguinte o medo de comprometer a estrutura de crenças edificadas sobre o significado literal. Então aí ele já está mostrando aqui o medo que essas religiões, essas crenças tinham de mudar o significado primeiro que eles deram, com medo de romper, né? Romper os alicerces, né? Como ele vai dizer aqui, quebrar-se um elo e com isso quebrar a corrente toda, ruir o edifício porque mexeu-se nos alicerces. E a gente sabe que é exatamente ao contrário, que por isso que o Kardec coloca que quando a ciência colocar alguma coisa diferente do que está na doutrina espírita, vamos ficar com a ciência, porque estaremos caminhando. Aquilo que é estagnado, principalmente em dogmas e crenças, se perde, se perde com o tempo, se deteriora, né, com o tempo, fica completamente obsoleto. Desde que essas crenças partiram de um ponto primitivo, subsistia o receio de que se o primeiro anel da corrente viesse a romper-se, todas as malhas do tecido terminariam por se separar. Ele está explicando ali o medo das crenças de se atualizarem. E é por isso que se conservaram os olhos fechados, apesar de tudo. Porém, fechar os olhos ao perigo não é um meio de evitá-lo. Quando um alicerce cede, não será mais prudente substituir imediatamente as pedras ruins por outras boas, em lugar de esperar, por respeito à velhice do edifício, que o mal se torne sem remédio e que seja necessário reconstruir tudo de baixo até em cima? Pergunta é lógica, né, que o Kardec faz. A ciência, levando suas investigações até as entranhas da terra e a profundeza dos céus, tem demonstrado de modo irrecusável que os erros da Gênese mosaica tomada à letra, né, ao pé da letra, porque quando nós vamos ver como metáfora, nós vamos ver o significado e é profundo, é maravilhoso. Então, os erros da Gênese mosaica tomada à letra e a impossibilidade material de que as coisas se hajam passado tal como estão relatadas textualmente, por isso mesmo ela desferiu um golpe profundo nas crenças seculares, né? A ciência desferiu um golpe profundo nas crenças seculares. A fé ortodoxa comoveu-se porque julgou que lhe haviam arrancado sua pedra fundamental. Porém, quem é que devia ter razão? A ciência, caminhando de modo prudente e progressivo sobre o terreno sólido das cifras e da observação, sem nada afirmar, sem ter a prova à mão, ou um relato escrito numa época na qual faltavam os meios de observação de modo absoluto? No fim das contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e recusa conferir sua adição, ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e o comprova? Que aí o Kardec vai bater sempre na tecla da comprovação, né? O estudo cartesiano, analisar tudo, comprovar, né, de todas as formas para colocar que aquilo é certo. A análise do Kardec vai ser sempre essa o tempo todo. Objetareis então, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus estará então errado? Se não é uma revelação divina, não tem mais autoridade e a religião se esboroa por falta de base. De duas coisas persistirá uma. Ou a ciência tem errado, ou ela tem razão. Se ela tem razão, não poderá tornar verdadeira uma opinião que lhe seja contrária. Não há revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos verificados. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente nem inconscientemente, pois então não seria Deus. E pois, se os fatos contradizem as palavras que a eles são atribuídas, necessário se torna concluir logicamente que ele não as pronunciou ou que elas foram tomadas em sentido diverso. Se a religião sofre de tais contradições em algumas partes,
O erro não é da ciência, que não pode transformar em fato aquilo que não o é, mas dos homens, por terem fundado prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas a cujo sacrifício é preciso que nos resignemos de boa ou de má vontade, quando não é possível proceder de outro modo. Quando o mundo marcha, a vontade de alguns se revela impotente para o deter. O mais sábio é segui-lo, conformando-se com o novo estado de coisas, ao invés de se agarrar ao passado, que se desintegra com o risco de cair com ele. Por respeito a textos considerados como sagrados, seria necessário impor silêncio à ciência, que foi o que a igreja fez, né? Isso é uma atitude tão impossível quanto a de impedir a terra de girar. Ninguém tem, como não teve, como segurar a ciência, e hoje nós estamos aí, né, de vento em popa com a ciência e com a tecnologia. As religiões, quaisquer que tenham sido, jamais ganharam nada por sustentar erros manifestos. A missão da ciência é a de descobrir as leis da natureza, né, com N maiúsculo, as leis de Deus para o universo. Ora, como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Lançar anátema, né, maldição, né, execração ao progresso como inimigo da religião é lançar anátema à própria obra de Deus. Ademais, é isso completamente inútil, pois todos os anátemas do mundo não impedirão que a ciência caminhe e que a verdade venha à luz do dia. Se a religião se recusar a caminhar com a ciência prosseguirá sozinha. É a conclusão do Kardec, eu vou repetir. Se a religião se recusar a caminhar com a ciência prosseguirá sozinha. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. Aquelas que têm dogmas, que têm crenças, estão paradas no tempo, essas têm que temer as descobertas da ciência. As outras não. Essas descobertas não são funestas, senão aos que se distanciam das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Eles fazem, em geral, uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que o fato de se assimilarem às leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar Deus em suas obras. Porém, em sua cegueira, preferem com isso prestar uma homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não estivesse em contradição com as leis da natureza, com N maiúsculo, né, as leis de Deus, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Então, a ciência que está ali para e passo com as leis do universo, com as leis de Deus, as leis da natureza, não tem nada a temer. Porque ela seria invulnerável, porque tudo que a ciência viesse trazer, ela assimila, e principalmente ela não vai contra as leis de Deus, portanto não vai contra a ciência. Aí nós vamos aqui para o capítulo 11, que eu acredito que é o capítulo que encerra bem o pensamento aqui desse quarto capítulo do Kardec. A Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a história da humanidade, considerado em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência tem se limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela nada mais tem estudado senão o envoltório carnal. Sobre essa relação, chegou a perceber com incontestável precisão as principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Acerca desse ponto capital, ela pode, pois, completar a Gênese de Moisés e retificar suas partes defeituosas. Então, o que ele está colocando aqui é a questão da ciência ter se limitado muito mais à pesquisa material, inclusive a pesquisa material em relação ao homem, né? Em relação ao corpo, em relação à matéria.
poucos buscando compreender o espírito, compreender a alma. Na época do Kardec ainda não existiam as noções de psicologia, psiquiatria, muito menos. Então nós vamos ver que o Kardec coloca nas suas revistas, ele coloca que é um estudo psicológico. Ele já começa, ele é o primeiro a colocar na revista espírita essa questão de um estudo da psicologia humana. É o primeiro a colocar essas ideias psicológicas numa revista. Porém, a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não constitui o domínio da ciência propriamente dita, e por este motivo ela não tem feito dele objeto de suas investigações. Que é o que ele está colocando aqui. Ele não está investigando o homem como espírito, o homem como alma, né, o que existe, né, por trás desta matéria. A filosofia, que inclui este gênero de estudos em suas atribuições, não tem formulado sobre esse ponto mais do que sistemas contraditórios, desde a espiritualidade pura até a negação do princípio espiritual e até mesmo a Deus, sem outras bases além das ideias pessoais de seus autores, e pois ela tem deixado a questão indecisa à falta de um controle adequado. Perdão. Nós vamos ver que no século XIX, que é o século de Kardec, por causa do positivismo, iluminismo, as ideias do ateísmo, elas vão se propagar e os homens considerados de ciência praticamente são obrigados a se dizerem ateus. Porque aqueles que estão ligados às ciências vão colocar que aqueles que se ligam à religião são ignorantes. Então, para não se colocar como ignorante, todo cientista tinha que se colocar como ateu. E a hora que o Kardec deixa de ser ateu para começar a falar de Deus e para, mesmo com o pseudônimo de Allan Kardec, né, porque ele fazia parte da Academia de Ciência, ele ensinava várias matérias, falava vários idiomas, era um homem de ponta, recebeu vários prêmios do imperador Napoleão III pelas obras, pelos livros dele. Ele como o Allan Kardec começa a colocar o que os espíritos trazem para ele com o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, e aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui a Gênese, ele basicamente foi obrigado a sair da academia, foi obrigado a deixar a cadeira dele, ele foi extremamente perseguido, não pôde mais continuar lecionando porque a escola era vinculada à Igreja Católica. Então ele teve uma série de problemas porque ele começou a falar em religião, em Deus, e principalmente colocando o que os espíritos estavam colocando para ele, numa época em que os cientistas achavam que só um ateu poderia ser verdadeiramente um cientista. Entretanto, esta questão, né, que é a questão espiritual, é a mais importante para o homem, pois constitui o problema de seu passado e de seu futuro. A do mundo material não o afeta, senão indiretamente. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia errada de que o espiritismo não liga para a matéria, de que a doutrina espírita coloca a matéria como de menos-valia. Não, não é verdade. Nós estudamos e aprendemos com a doutrina o desapego da ilusão, o desapego da ideia de poder, de dinheiro, de riqueza, de coisas do mundo que não servem para nada. Nós vamos entendendo o verdadeiro valor da reforma íntima, do aprendizado, da evolução espiritual. Mas nós damos muito valor à matéria, porque esta matéria, este corpo físico, esta roupagem que nós usamos aqui neste planeta, é que nos permite estudar, aprender e evoluir. É um empréstimo de Deus. E como principalmente as mulheres que pegam roupa emprestada, sabem bem disso, usam com todo cuidado, né? Mal come com a roupa emprestada da amiga, toma todo o cuidado com o que está bebendo para depois
mandar lavar seco e devolver para a amiga aquela roupa impecável. A mesma coisa nós temos que fazer com este corpo que nos é emprestado aqui, porque tudo que nós temos aqui na Terra é empréstimo. Nada é nosso, a casa não é nossa, a empresa não é nossa, né? Os filhos não são nossos, o marido ou a esposa não são nossos. Nós estamos todos aqui num palco representando uma peça para estudarmos e aprendermos. Estamos em personagens e vamos mudando o personagem ao longo da peça. A gente entra para a coxia, veste outro personagem e volta para o palco, que são as reencarnações. Para que a gente possa, com cada personagem, aprender coisas diferentes. Então, nós vamos respeitar, cuidar muito desse corpo com que a gente ingere, o que a gente coloca para dentro desse corpo, tanto fisicamente como alimento, como o que a gente coloca como alimento da alma, como alimento dos pensamentos, como conhecimento. Aquilo que eu coloco para dentro de mim como sentimento. Então, tomo muito cuidado com tudo, porque é esta roupa que eu uso aqui nesse planeta por empréstimo e misericórdia de Deus para poder aprender e estudar. Eu tenho que devolver para esse planeta da melhor forma possível. Tenho que cuidar muito bem dela e ter muito respeito por ela. Então, as ideias que são colocadas, que não se dá valor à matéria, são colocadas por palavras e por espíritas que não estudam, não leiam, vê contra capa, lê rodapé e não estuda. Sai falando o que não sabe e colocando coisas que não existem. O que lhe importa acima de tudo é saber de onde vem e para onde vai. O que importa para o homem, o que importa para o seu conhecimento é isso. O que lhe importa acima de tudo é saber de onde vem e para onde vai. Se já viveu e se viverá outra vez. E qual a sorte lhe é reservada. Acerca de todas essas questões, a ciência muda. A filosofia nada faz senão emitir opiniões em sentidos diametralmente opostos. Porém, pelo menos a filosofia, permite discutir o assunto, o que faz com que muitas pessoas se coloquem ao seu lado, afastando-se assim da religião que não discute absolutamente. Todas as religiões estão de acordo sobre o princípio da existência da alma, sem todavia o demonstrar. Porém, elas não concordam nem a respeito de sua origem, nem sobre o seu passado, nem sobre o seu futuro, nem, sobretudo, o que é essencial, sobre as condições das quais depende seu destino futuro. Em sua maior parte, elas, as religiões, fazem do futuro um quadro imposto à crença de seus adeptos, o que só pode ser aceito pela fé cega, mas não pode suportar um exame cego. Então, a fé cega, os dogmas, eles ruem com a ciência, com o exame detalhado, com o exame sério, e principalmente com tudo que a ciência está trazendo, esses dogmas e essa colocação de fé cega, já ruiu, não é que elas estão ruindo, já ruiu. O destino que elas atribuem à alma, que essas crenças atribuem à alma, está ligado em seus dogmas. As ideias que eram formuladas a respeito do mundo material e do mecanismo do universo nos tempos primitivos, o que é inconciliável com o estado dos conhecimentos atuais. Isso no século XIX, hoje em dia mais ainda. Uma vez que só podem perder com o exame a discussão do assunto. Acham mais simples proibir um e outro. Quer dizer, como não tem como ganhar, como só vai perder, essas crenças proíbem a filosofia e proíbem a ciência. A dúvida e a incredulidade nasceram dessas divergências relativo ao porvir, ao futuro do homem. Todavia, a incredulidade resulta numa vida penosa. O homem considera com ansiedade o desconhecido, onde fatalmente, cedo ou tarde, deverá penetrar. A ideia do nada o faz gelar. Sua consciência lhe diz que além do presente há alguma coisa para ele. Porém, o que é? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar
as histórias que acalentaram sua infância e assim tomar alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência dilacerou um canto do véu, porém não lhe revelou aquilo que mais lhe importava saber. Ele interroga em vão e nada lhe responde de maneira peremptória, adequada a acalmar as suas apreensões. Por toda parte ele encontra afirmação em choque com a negação, sem provas mais positivas de um lado ou de outro. Daí a incerteza. E a incerteza relativa às coisas da vida futura faz com que o homem se atire em uma espécie de frenesi sobre as coisas da vida material. É a incerteza da vida futura, é o achar que tudo acaba no nada, que faz com que o homem se jogue a conseguir as coisas a qualquer preço, com o sofrimento do outro, com a dor do outro, mas conseguir aquilo que ele quer. É o materialismo cristalizado dentro das pessoas que as levam ao suicídio, mesmo que da boca para fora elas se digam cristãs. Mesmo que da boca para fora elas se digam espíritas. Porque o espírita, pela doutrina, conhece o mundo espiritual, conhece a dor, conhece todo o martírio que é para quem infringe a lei de Deus, né, tirando a vida do outro ou tirando a sua própria vida. Mas lá dentro está tão cristalizado nele o materialismo que ele tira a vida porque ele acha que não vai ter nada depois, que ele vai encerrar o sofrimento dele. Porque quem não está com esse materialismo cristalizado dentro dele, jamais, por maior que seja a dor, comete um suicídio. Infelizmente, como o Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz, nós ainda não nos cristianizamos. Nós somos cristãos da boca para fora, mas dentro de nós não somos cristãos. Nós não colocamos em prática os ensinamentos do Cristo. Nós não acreditamos piamente nos ensinamentos do Cristo. Infelizmente, esta é a realidade da maioria de nós. Vamos continuar aqui com os pensamentos e as hipóteses do Kardec. Vou repetir aqui. A incerteza relativa às coisas da vida futura faz com que o homem se atire com uma espécie de frenesi sobre as coisas da vida material. Tal é o efeito inevitável das épocas de transição. 2 pontos. O edifício do passado se esboroa e o do futuro ainda não está levantado. O homem é como o adolescente, que não tem mais a crença ingênua de seus primeiros anos e não tem ainda os conhecimentos da idade madura. Nada tem além de vagas aspirações que não sabe definir. A gente está falando aqui dessa época de transição que nós estamos vivendo, muito mais firmes e mais essa época mais forte agora do que na época do Kardec, né? Se a questão do homem espiritual permaneceu até nossos dias no estado de teoria, é porque tem havido a falta de meios de observação direta, por outro lado, existentes para constatar o estado do mundo material. E o campo tem estado aberto às concepções do espírito humano. Quer dizer, se até os nossos dias, ele está falando aqui século XIX, está tudo no estado da teoria, é porque tem havido a falta de meios de observações, tem havido falta de meios da ciência ter essas observações, meio de se poder comprovar aquilo que foi colocado. Por outro lado, existentes para constatar o estado do mundo material. Quer dizer, o lado do mundo espiritual, o lado daquilo que se coloca dentro da espiritualidade não se tem como constatar e provar. Mas do lado material, cada vez mais se tem como constatar e comprovar as leis, né, e as propriedades da matéria. Hoje a gente conhece muito mais do que ele no século XIX. E o campo tem estado aberto às concepções do espírito humano, né? Se estava aberto o campo da ciência no século XIX, imagina hoje, no século XXI, né? Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e enquanto não pôde aplicar o método experimental, andou a errar de sistema para sistema no que se refere ao mecanismo do universo e à formação da Terra.
Na ordem moral, tem se dado o mesmo que na ordem física. A fim de fixar as ideias, tem faltado um elemento essencial, que é o conhecimento das leis do princípio espiritual, que é o que os espíritos vieram trazer, né? Conhecimento das leis espiritual e a verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual. Este conhecimento estava reservado à nossa época, né? Século XIX aqui, que começou este conhecimento, e nós éramos para estar muito mais aprimorados hoje com todo esse conhecimento do que estamos. Então, espiritualmente, nós estamos caminhando muito devagar e materialmente nós estamos num foguete. Está indo num foguete toda a ciência, toda a tecnologia. Mas o lado moral, moral verdadeira, as leis de Deus que estão dentro de nós, e no lado espiritual, nós estamos indo muito devagar, infelizmente. Este conhecimento estava reservado à nossa época, assim como o conhecimento das leis da matéria foi obra dos 2 séculos anteriores, né? Que ele está falando do século XVII, século XVIII, que ele acha que ele coloca aqui como grande de conhecimento da ciência e da matéria, né? Então nós hoje no século XXI a gente coloca que o grande boom até agora em termos de ciência foi o século XX, mas é bem provável que o século XXI supere e muito, né? Pelo que nós estamos vendo, as descobertas e o avanço do século XX. Até o presente, né? Século XIX, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, havia sido puramente especulativo e teórico. No espiritismo é todo experimental, né? É tudo dentro do que os espíritos estão colocando e das colocações e das experiências, das hipóteses, né, que o Kardec coloca. Esse livro, A Gênese de Kardec, é exatamente isso. A origem, o princípio conforme Kardec, com as suas hipóteses, né? As suas ideias e as suas hipóteses. Lembrando que esse livro é um livro de ideias e hipóteses do Kardec. Com a ajuda da faculdade mediúnica mais desenvolvida em nossos dias e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, encontrou-se o homem de posse de um novo instrumento de observação. Vamos lembrar que o Kardec sempre usou a mediunidade única e exclusivamente como estudo, como observação, as psicografias para responder, para resposta a perguntas, a psicofonia para elucidar curiosidades e perguntas que o Kardec fazia, sempre dentro da pesquisa, de entendimento de como era o mundo espiritual. Hoje, dentro do espiritismo, aqui no Brasil principalmente, né, a doutrina espírita e a religião, né, a religião espírita, usa a mediunidade basicamente muito mais para desobsessão, para tratar os espíritos desencarnados sofredores, do que como método científico de estudo, de aprimoramento ou de experimento. Usa basicamente para desobsessão, coisa que o Kardec nunca fez. Ele pura e simplesmente, mesmo com o espírito mais sofredor, ele estava ali para colher as informações, os dados, como ele estava. Ele não doutrinava, ele não estava ali doutrinando aquele espírito. Ele estava pura e simplesmente colocando no papel tudo aquilo que vinha de informação em termos de conhecimento, em termos científicos, né, de busca de conhecimento. Por isso que ele coloca aqui que a mediunidade é um ponto de observação, de aprendizado e de estudo para se entender o mundo espiritual. Para o mundo espiritual, a mediunidade tem sido aquilo que o telescópio foi para o mundo sideral e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. Né? Ele está colocando a mediunidade como questão de estudo, de ciência. Então, da mesma forma que o telescópio pôde ver os planetas e o microscópio ver as bactérias, ver o mundo minúsculo, a mediunidade é uma forma de se aprender e de se estudar o mundo espiritual. É assim que o Kardec vê, é assim que o Kardec trata o tempo todo a mediunidade. E na religião espírita, que é o que se fez depois do desencarne do Kardec, principalmente aqui no Brasil, a religião espírita usa a mediunidade para a desobsessão, né? Para ajudar os irmãozinhos desencarnados sofredores.
Então eu vou repetir aqui. Para o mundo espiritual, a mediunidade tem sido aquilo que o telescópio foi para o mundo sideral e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. Permitiu explorar e estudar, por assim dizer, o de visu, que é o poder ter visto, né, o presenciado, suas relações com o mundo corporal. Isolar no homem vivente o ser inteligente do ser material e vê-los atuar separadamente. Então, isolar no homem o ser espiritual, que é o que nós somos espírito e estamos usando essa matéria, e a matéria, que é esta roupagem que nós usamos aqui e com a qual nós temos que ter todo o zelo, todo o respeito, toda a gratidão. Nós vamos ver no livro Voltei, né, o irmão Jacó colocar ali a gratidão pelo corpo que ele usou para aprender, para crescer, para melhorar. Nós vamos ver no Céu e Inferno, o Samson também, a gratidão dele para o corpo. Ele está ali no funeral dele, através de uma médium, conversando com Kardec, e ele coloca a gratidão que ele tem por aquele corpo que o ajudou a estudar, a aprender, a se melhorar. Isso é muito importante que a gente tenha uma imensa gratidão a este corpo que nós usamos, porque ele é perfeito e ele é primordial para o nosso aprendizado, para o nosso estudo. Uma vez estabelecida a relação com os habitantes de tal mundo, né, mundo espiritual, foi possível seguir sua alma em sua marcha ascensional, em suas migrações e em suas transformações. Enfim, tornou-se possível estudar o elemento espiritual. Eis o que faltava aos anteriores comentadores da Gênese para compreendê-la e retificar seus erros. Estando em contato incessante, o mundo espiritual e o mundo material são solidários um com o outro. Ambos têm sua parte de ação na Gênese, né, na origem, no princípio. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, né, o mundo espiritual, seria também impossível constituir uma Gênese completa, tanto quanto a um escultor é impossível dar vida a uma estátua. Somente hoje em dia, e apesar de que nem a ciência material nem a ciência espiritual hajam proferido suas derradeiras palavras, e hoje no século XXI continua assim, ainda não tem as derradeiras palavras, o homem possui os dois elementos adequados a lançar luz sobre este imenso problema. Eram de todos indispensáveis essas duas chaves para se chegar a uma conclusão mesmo aproximativa: o conhecimento do mundo espiritual, o contato com o mundo espiritual e o desenvolvimento da ciência. E aqui nós vamos ver uma nota do Herculano Pires que é muito interessante. Ele fala aqui do Kardec. A posição criteriosa de Kardec fica bem clara nesse capítulo. Ele apresenta as razões históricas da concepção ingênua da Gênese bíblica e sustenta a importância da concepção científica da Gênese planetária no século passado. Aqui o Herculano falando no século XX, né? Então ele fala no século passado. Para nós é século retrasado. Lembrando que, entretanto, as ciências ainda não haviam chegado a conclusões definitivas. Há quem critique essa posição, achando que Kardec devia ir além das ciências no seu tempo, apoiando-se em dados de comunicações mediúnicas. Kardec obedeceu ao princípio espírita de que só devemos aceitar o que estiver provado cientificamente. No século atual, o avanço científico foi espantoso e assim mesmo não ofereceu os dados necessários a uma formulação definitiva de uma concepção científica da Gênese. O critério rigoroso de Kardec o livrou de aceitar revelações mediúnicas que invalidariam a sua obra. Espíritas eminentes ainda não compreenderam que o espiritismo não se apoia em revelações mediúnicas, mas no estado das condições dos espíritos e na comprovação pela pesquisa da validade ou não das informações que nos dão. Herculano Pires. Então, nós vemos aqui a colocação do Kardec acerca da Gênese, acerca da transição,
né? Porque ele já está falando ali do processo que nós estamos em transição. Eu sempre costumo dizer, uma forma metafórica para a gente entender a questão da transição que nós estamos vivendo hoje, que como ele colocou, é como adolescente que ainda não é mais criança, mas também não é adulto. Nós estamos no primeiro andar, né? Aliás, nós já passamos, né? Nós já fomos para o segundo andar, que é o mundo de provas e expiações. Então, nós estamos no segundo andar, mundo de provas e expiações, e vamos mudar para o terceiro andar. Então, nós já encaixotamos tudo, já empacotamos tudo. Então, aqui no segundo andar está tudo revirado, está tudo empacotado, está tudo uma bagunça. Mas a gente não pode entrar no terceiro andar enquanto nós não reciclarmos, transmutarmos todo o nosso lixo. Nós temos caixas e caixas de lixo que não podem ser levadas para o terceiro andar. E a gente não pode jogar fora, não tem como jogar fora. Então, a hora que nós temos que transmutar, reciclar esse lixo, a hora que esse lixo todo estiver reciclado, a hora que esse lixo todo for transformado em adubo, aí sim nós poderemos mudar do segundo para o terceiro andar, levando adubo para a nova semeadura. Nós vamos ver no capítulo 121 do livro Pão Nosso, o Emmanuel falando de uma passagem de João, né, acerca do monturo e do lixo, e o Emmanuel vai colocando para nós que nosso trabalho maior aqui é transformarmos todo o nosso lixo, tudo que tem de lixo dentro de nós, em adubo, para que possamos com esse adubo prepararmos um novo terreno para a nova semeadura. Então, o novo terreno da nova semeadura, que é o terceiro andar para onde nós vamos, é a terceira fase aqui do planeta, nós só vamos poder ir quando nós estivermos com todo esse lixo transformado, transmutado no melhor adubo possível. Então nós temos ainda muito chão, ainda temos muito tempo pela frente, vamos ficar muito tempo ainda nessa transição para podermos acertar todo esse lixo, transmutar esse lixo. E enquanto estivermos nessa transição, nós estamos com as nossas coisas todas empacotadas. Quem já mudou sabe como é isso. Sem poder levar para o novo, para a casa nova. Então nós temos que arregaçar as nossas mangas para mudar o que precisa mudar, realizar a nossa reforma interior, a transmutação que nós temos que fazer em tudo que está dentro de nós, para termos esse adubo, juntarmos com todas as coisas que estão empacotadas, junto com o adubo pronto, aí nós começamos a nossa mudança para o terceiro andar. Aí nós vamos começar a regeneração no nosso planeta. Então, fizemos o nosso estudo do quarto capítulo. Iremos ver no nosso próximo estudo, no capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Até lá!